Isso, agradece pela sua encarnação e pede pelos, pelo pessoal que está na guerra, pelos russos também. Aham. Senhor Jesus, agradecemos hoje, Senhor, esse momento, estarmos aqui reunidos em torno das obras de André Luiz para aprender um pouquinho mais. Agradeço também pela data de hoje, mas também, Senhor, peço a sua divina misericórdia para o nosso planeta, para esse momento, Senhor, de guerra, que possa, Senhor, tocar nos corações desses que fazem a guerra, Senhor. Lembrando que todos têm família, lembrando das famílias que estão em apuros. Agradeço, Senhor, porque sei da sua misericórdia para com todos e teu amparo, Senhor. Sabemos que chegará a todos esses que sofrem. Muito obrigada. Quem gostaria de iniciar a leitura do capítulo 16? Hein? Quem gostaria? Ninguém, gente? Nenhum voluntário? Posso ler, Rita? Então, por favor. Obrigada, Luz. Então, vamos lá. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente, arraigava na mente popular. Não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados.
Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Quer falar alguma coisa, Rita? Ou continua? Alguém quer falar alguma coisa? É só para lembrar que eles estão afastados da colônia Nosso Lar, né? Essa colônia, esse posto de socorro, ele está mais próximo de um umbral mais denso, porque o umbral são em camadas, né? Tem um umbral que é aqui perto da crosta, tem um umbral médio e tem um umbral grosso. Eles estão ali naquela faixa bem grosseira do umbral, esse posto de socorro. Só para isso mesmo. Se ninguém quiser falar mais nada, podemos seguir. Eu me perdi aqui. Acompanhávamos Aniceto, isso eu já falei, né? Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de assistência fraterna. Aqui eu queria dar uma parada, Lúcia. Tudo bem. Uhum. Nessa frase que ele diz aqui, né? Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Lembrando que no capítulo anterior, André vai descrevendo a paisagem ao redor, né? Uma paisagem sombria, de árvores retorcidas, de aves assim com aspecto desagradável. Eles vêm passar assim vultos. Quer dizer, é uma outra. Eles estão dentro como se fosse uma bolha, né? Dentro desse lugar pesado e sombrio, há esse pouso, esse refrigério, refletindo o estado mental, porque o umbral nada mais é do que isso, né? Ele reflete, é uma zona de expurgo que reflete o estado mental das criaturas que se afinizam com esse estado. Então, por isso que às vezes a gente está num ambiente, a gente entra num ambiente e a gente se sente mal, é uma coisa desagradável, mesmo que esteja ao redor uma paisagem, materialmente falando, que não se adeque ao que nós estamos sentindo. Que a gente como que captasse aquela sensação, aqueles miasmas. Por isso que o nosso lar, a gente tem que tomar cuidado dentro da nossa residência com o que a gente fala, a forma que fala, o que a gente assiste, para ir criando esse oásis, vamos dizer assim, no meio da tempestade, ter esses postos de socorro, mesmo aqui, no meio dos encarnados. É só para ressaltar isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Não? Então vamos. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente.
Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas, consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismalha veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudessem chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas, de substância idêntica ao mármore, impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda externa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonatti. Gente, se eu pronunciar errado, vocês me desculpem, tá? Célebre pintor francês. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonatti, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são
originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonatti não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Quer dizer, a gente sonha, né? É tudo inspiração mesmo, né? As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sobre nossos olhos tem a beleza impotente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto. Quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Mas aí, só um instantinho, Lúcia, deixa eu perguntar. Então, a tela, ele não é uma obra desse artista? É uma obra dele, ele viu, ele foi levado para o plano espiritual e viu o original. Quando ele acordou, ele pintou o que ficou na memória dele. Mas aí o original não é dele. Não, o original, mas segundo Platão, o nosso mundo é o mundo da cópia. Aqui está nesse posto de socorro é uma cópia da cópia. Então, a do plano terrestre seria a cópia da cópia. Então, essa cópia da cópia, mas quem é o artista da original? Ele não fala, é esse pintor, né, do plano mais sublime. Caraca! Então, todas as obras, a gente pode então não, todas não. Ele diz aqui que a mente humana consegue criar, mas ela precisa ter a imaginação, tudo que é criado, ela vem assim, a gente tem várias experiências, a gente vê, ouve um monte de coisa, né, informação, principalmente na arte. Aí o pintor tem tudo isso acumulado e cria algo. Ele cria. Nesse caso aqui, foi uma inspiração. Desde lá da Grécia, eles falam das musas, dessa inspiração. Você vê os cantores, por exemplo, os que compõem. Eles mesmos dizem assim, eu acordei de madrugada e me veio essa melodia. Só uma melodia. Dali ele desenvolve. Eles falam muito dessa questão da inspiração. Ele diz aqui, nem tudo é cópia. Nem tudo, porque o ser humano também cria. Mas a maioria das coisas na arte, ela é inspirada. Você vê a música, bebe numa mesma fonte. Sempre tem uma fonte de onde esses artistas vêm. Desses artistas que vieram antes. E assim vai. Platão já dizia isso, né? Que o mundo das ideias é o mundo real, o mundo perfeito, o mundo que não acaba. E o nosso é o mundo dos sentidos, o mundo da cópia, que é imperfeito, que acaba, que é de curta duração. Platão, já fala disso há muito tempo. Interessante. Não é? Aí a gente fica toda arrogante, né? Com a nossa criação. Tá tudo aqui, né? Como se fosse uma grande nuvem, né? Que você vê que, às vezes, uma ideia, uma descoberta acontece aqui no Brasil, acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha. Aí vem tudo, está aqui. Basta a gente ter condições de
A gente pode ver as obras arquitetônicas das pirâmides. Sim. Lembrei agora das vacinas. Também. Essas pirâmides, eles falam que elas surgiram em várias partes do mundo, numa época que não tinha a menor condição de ter sido cópia, né? Tem uma teoria aí do efeito borboleta que eu não me lembro, não vou entrar aqui, porque eu já ouvi há muito tempo, e por aí vai, dessa questão de criação, de que as coisas acontecem, está tudo aí, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pelas vacinas, né? Você vê que, de repente, cada um foi desenvolvendo de uma forma, chegou para todos eles, né? Mas cada um desenvolveu de um jeito, né? Porque já está aqui, né? Os trabalhadores, os que ajudam esse pessoal que cria, porque tem, né? Os espíritos ligados à arte, à música, ao teatro, tudo isso. Quantas obras que hoje para nós são mega originais não beberam lá em Shakespeare? O autor não bebeu lá na fonte. Que bebeu na tragédia grega, que foi bebendo assim. Como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Mas eu estava lendo um livro do... Ai, não sei se é Pires. Eu não sei se é o Herculano Pires. Esqueci o nome do autor agora, mas acho que é nessa linha. Estava dizendo que nem todas as obras de Shakespeare foi de Shakespeare. É porque não tem como. Dizem até que Shakespeare não existiu, né? Que Shakespeare seria um pseudônimo, uma criação, até o nome. Mas não tem como se provar também. Seja como for, está aí, né? Está aí até hoje. Então, vamos continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora explicada a torturada santa dos grandes artistas divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Mas olha só um instantinho, Lúcia. Mas também há a inspiração das trevas. A gente está falando aqui das inspirações dos planos superiores, mas há a inspiração das trevas. De irmãos que são levados a zonas altamente purgatoriais, vamos dizer assim, trevosas, e que veem coisas horríveis, e escrevem esses roteiros de filme de terror, assim, absurdamente... que faz mal ao companheiro, que escrevem na área da pornografia, que filmam, em várias áreas, porque também tem a inspiração das trevas, vai depender da ligação mental desse autor, desse escritor, desse músico. A gente vê as letras de algumas músicas que estão aí, e não vou nem citar não sei como é que chama, o estilo musical, mas você pega a letra, você fala, meu Deus, isso aqui não tem condição. É de uma pobreza em todos os sentidos, que leva a criatura para pensamentos assim horríveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem nós estamos afinizando, com quem eles estão afinizando e nós também. Há muitos autores que se comprometeram muitíssimo por conta dessa influenciação. A própria Ivone tem no livro dela, ela fala do beletrista, que foi um famoso escritor da década de 30, 40, se eu não estou enganada, e que ofereceu a ela que ela ia ficar muito famosa, que ela iria ganhar muito dinheiro se ela aceitasse psicografar as obras dele. Ele queria escrever um romance de um amor que ele teve, e por ela ele escreveria outras coisas que ela faria muito sucesso como escritora. E ela, numa época que ela estava numa situação financeira muito difícil, e ela não aceitou. Agora, se ela aceitasse,
provavelmente ela teria sucesso inspirada nesse companheiro. Mas sabe lá o teor das obras desse irmão? Como que ela não iria se comprometer também? Por isso que a gente, que médium, que psicografa, tem que tomar muito cuidado com o que está psicografando. Quem é esse espírito? Qual é a natureza da mensagem dele? Tem alguma bagagem doutrinária? Porque às vezes você pega livro espírita que você torce, sai nada. É uma historinha bobinha, não tem nada doutrinário. Você acaba ali de ler o livro. Se for por distração, ótimo. Mas se você quiser um conteúdo doutrinário, porque o romance espírita deveria ser um romance doutrinário, como é o de Ivone, como é do Victor Hugo, como é de outros autores. Você acaba de ler, você está ali com uma bagagem, tem um suco ali, um sumo, né? Se você pega um livro, você não grifou nada, a meu ver, isso é uma opinião particular. Não serviu muito, são só palavras. Apesar que eu sou um pouco crítica também, então não levem muito a sério. O livro que eu falei sobre Shakespeare é Hermínio de Miranda. Ah, é? Falando de Shakespeare? Sim, ele fala de alguns personagens da história. Eu não sei qual é o nome desse livro, Ana. Cita aí para a gente ficar nos anais. Tá, peraí. Enquanto a Ana procura alguém que quer falar alguma coisa, lembrou de alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Está dando para me ouvir? Fala, Helene. Tô te ouvindo. Tá ótimo. Essa guerra que está acontecendo na Rússia, provavelmente esse presidente pode estar pelas trevas? Se você não está agindo... Nós somos do tempo, já dizia, está lá no Livro dos Espíritos, né? Que nós somos... Influencia os espíritas na nossa vida, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, há irmãos, né? Ligados à guerra. O livro é As Duas Faces da Vida. Nunca ouvi falar. As Duas Faces da Vida, de Hermínio C. de Miranda. Ele fala sobre Shakespeare. Vou procurar. Então, a gente, né, Eliane, a gente sabe que esse companheiro com certeza está influenciado, né? Mas a decisão é sempre do espírito encarnado. Isso não retira dele as consequências, porque nós podemos dizer não. Por mais que seja forte a influenciação negativa das trevas, ela só chega a nós porque nós temos os plugs mentais. Nenhum espírito nenhum espírito pode nos influenciar desde que nós não tenhamos essa tomada mental de ligação fluídica com ele. Agora, se a pessoa está sob influenciação, ela pode dizer não. Porque senão a gente bota tudo nas costas dos companheiros, não é bem assim. É verdade. É sempre parceria. É parceria. Mais alguém quer falar alguma coisa? Por isso que nós precisamos orar por quem está passando por essa situação dolorosa e principalmente por aqueles que são os que estão fomentando isso. Porque olha como está se comprometendo. É uma carga muito pesada. Vamos continuar então. Já terminou, não, né? Não, ainda falta um pedacinho só. Então vamos. Parecendo interessada em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tempo. Acabou.
Alguém quer falar? Então vamos para o outro capítulo, o Romance de Alfredo. Alguém quer ler ou continua com a nossa irmã Lúcia? Pode continuar então, Lúcia, se você quiser. Tudo bem, continuo, não tem problema não. O Romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferece, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplicam-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédio tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora... Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais e, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai,
não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos. Os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismalha, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismalha nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismalha chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta a ver a companheira profundamente tranquila. Ismalha levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco, conspurgador da minha honra, abri mente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismalha, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço, quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meus direitos exclusivos sobre os filhos e providenciei para que Ismalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um
paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus as verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamada à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz em fraco aqui está meio apagado, aí eu não sei se é infarto, da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei o proprietário rural dos sogros. Procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo. E voltei para a espera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Quer comentar alguma coisa, Rita? Continua. Você quer falar, Lúcia? Não, aqui eu lembrei o caso de Emmanuel com Lívia, né? Sim, lembrei também. Né? Que Foi ele a mesma mandou... coisa. É verdade. Né? Elas ficaram quietas, suportou, né? E no final, que vai descobrir a verdade já é tarde, né? Aí, isso, né? Agora ele vai ter que se esforçar do mesmo jeito que Emmanuel, né? Também se esforçou. A gente não sabe como é que está a situação deles, mas Lívia também só vinha uma vez por mês. E nesse dia ele se afastava de Chico, né? Uma vez por mês. Deve complicado. ser assim, o arrependimento deve dar uma dor, deve ser horrível, né? A pessoa... Muito grande, porque ele foi extremamente injusto, né? Não deu direito de defesa ao outro. Imagina você ficar com esse remorso. Poxa. E tirar, né, os filhinhos, né? Você vê que ela ficou tão triste, e outra né? Coisa. Que ela, sem os filhos, ficou doente, não teve como. Não, e outra coisa, a acusação, a parte moral dela foi jogada na lama. Porque nós estamos falando década de 50, que o livro foi escrito em 44. Isso deve ter ocorrido antes até, no início do século, vamos botar assim, chutando, né? O que era uma mulher adúltera naquela época? Não tinha o menor direito a nada. Era escorraçada. Se hoje a mulher já sofre ainda, né? Imagina o preconceito daquela época, que ela ficou sem os filhos, sem o casamento e com a parte moral enlameada, completamente à margem. Tanto que ele devolveu ela como se fosse um objeto aos pais, porque era comum isso. Quando não lavava, a honra com sangue. Se até hoje existe, nós estamos no século XXI, imagine o que foi para essa mulher naquela época. Imagina o que foi para a Lívia também, na época de Emmanuel. E ela sofreu ali calada. Por isso que ela está no plano superior e ele agora vai ter que ralar. E ainda tem oportunidade que ela pode vir para vê-lo, ainda tem isso, né? Ainda tem essa misericórdia, né? Mas uma vez por mês. Uma vez só por mês. Ela não vem quando ela quer. Só é dado o direito de vir uma vez por mês, porque agora ele vai ter que fazer o esforço de ascender até ela.
Como Emmanuel também. É. Muito, deve ser uma sensação muito dolorosa, muito triste. Verdade. Podemos, então. Então vamos lá. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismalha todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me para alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha Santa Ismalha vem aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismalha tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo às circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Engraçado que ele nem... Quando o amigo, né, ficava falando da esposa dele, ele nem se tocou, né? Nem imaginou que ele podia estar interessado na esposa, né? Mas, olha, era um homem que tinha ascendência sobre ele. É um homem que ele respeitava, que tinha ascendência sobre ele. O que ele poderia ter feito? Ter chamado a esposa. A precipitação e o ciúme, porque tem o ciúme aí também. O ciúme cega. O ciúme envenena tanto que quando a pessoa está com ciúme, como ele começou a ver nos menores gestos dela, começou a observar o que o companheiro tinha dito. Quer dizer, ele começou a ficar cego. Ele até diz, né? Você lembra que nós falamos da influenciação? Ela é de encarnado também, ó. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E atendendo aos laços que nos uniam. Porque eles tinham um laço de confiança. Como é que a esposa ia chegar e falar? O amigo poderia dizer assim, não, ela está falando isso porque ela quer... Poderia virar contra ela também. Mas se ele conhecesse a esposa, ele não tiraria conclusões apressadas. É verdade. Tudo que uma conversa poderia ter resolvido a situação. Mas... Infelizmente, agora é começar tudo de novo. Agora, como ele diz, ela poderia vir, mas ele precisa aprender a lição para valorizar. Porque senão ele não vai valorizar quando ele encarnar, eles se encarnarem, vai acontecer de novo. Porque ele fala aqui do definitivo consórcio espiritual. Quando os espíritos conseguem esse consórcio espiritual, mesmo que eles reencarnem separados e tenham, né, relações afetivas, outras,
eles não deixam de estar casados. Uhum. É um nível acima. Lívia e Emmanuel. Não sei se eles provavelmente já estão em consórcio espiritual. Porque essa é a verdadeira ligação. Esse é o verdadeiro casamento, né? Quando há esse consórcio, esses espíritos depois vêm em casamentos elevados, aí vem em obras, casamentos assim que os dois têm grandes obras de assistência. São quase um espírito, né? Aí as almas gêmeas, da onde veio a questão das almas gêmeas. As gêmeas, né? Uhum. É muito legal isso. E a gente ainda tem muito que caminhar. Oh, nossa, e como? Vamos mudar de sala, gente. Tá bom. Há 2000 anos é um livro muito Maravilhoso. bacana. É Maravilhoso. Eu acho que doeu isso em Emmanuel, mas acho que doeu mais quando ele já estava pronto para perdoar a Lívia, que ele ia tentar, né? Já estava ficando mais velho. E aí ela morre no circo romano. Romana. Ele só acha o Camafeu, que ela trocou com a empregada, né? Isso. É um livro bacana, mas você lê chorando. Chora muito, é muito Você chora emocionante. muito nesse livro, é lindo. Eu acho mais bonito quando ela foi encontrada no plano espiritual e ela pede para retornar para ajudar ele, que aí ela retorna, que ele ia cometer suicídio, né? Naquele É. momento. Foi uma passagem ali muito, muito linda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que ainda dá tempo de começar o outro capítulo. Alguém gostaria de ler? Eu posso continuar, Rita, não tem problema. Então, por favor. Já veio todo mundo? Acho que sim, eu não sei nem, eu não consigo ver quantas pessoas tem. Vamos continuar. Então tá, então vamos lá. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismael ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhe o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Ainda para hoje, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Essas batalhas, Rita, é a guerra que está acontecendo, né? O livro foi escrito em 44. Foi lançado. Ainda estava em guerra. Estava em guerra, né? Que essa guerra mental, né? Porque a gente duela pelas palavras também, pelos pensamentos. Há verdadeiras guerras. Imagine o que não está sendo jogado de carga mental em cima do Putin. Da família dele, dos russos, porque as pessoas colocando todo mundo no mesmo saco e jogando é muito complicado. A carga, como não deve estar a atmosfera do nosso planeta. Porque tem muito, por isso que a gente precisa ficar orando, pedindo pelo mundo, até para ajudar os espíritos também. Do socorro a esses irmãos que desencarnam de forma violenta. São coisas difíceis. Então vamos continuar. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior.
É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Deixa eu só falar uma Aniceto, coisa. Só um instantinho, Lúcia. Nessa época, nós não tínhamos no mesmo nível a comunicação e as informações rápidas como nós temos hoje. Então, a situação piorou muito. Que não era todo mundo que tinha televisão, escutava-se pelo rádio uma coisa e escutar, outra coisa é escutar e ver. Agora, a gente é 24 horas na maioria dos canais falando a mesma coisa. Então, piorou muito de lá para cá, essa questão. Porque ele diz aqui, né? Quem não luta em ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Imagine hoje, que tem canais que é 24 horas comentando isso, aí traz outras pessoas comentando também. Então, é muito maior. Mas a escala aumentou muito. é um bombardeio mesmo. 24 horas. E a gente fica 24 horas em oração? Não fica. Graças a Deus, grupos e grupos devem se revezar, né? Fazendo. O ideal até que nós tivéssemos um grupo em vibração. Tal hora, aquele grupo se reunisse e naquela casa espírita fizesse uma vibração. Em Salvador, tem-se muito isso. Grupos se revezam. Por exemplo, na época de carnaval, vários centros espíritas se revezam. Tal grupo fica de tal hora, no outro centro, outro grupo fica em vibração contínua. Eu acho interessante essa ideia de ficar em vibração, até para ajudar os companheiros. Pode continuar, Lúcia. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pôde imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceraram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros
de não menor extensão, depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de 50 para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de lembrar que quando acabou a guerra, o que a gente chamou na época, o que chamaram na época, né, de gripe espanhola, que na verdade foi uma gripe americana, foi uma pandemia que tomou conta do mundo. Até aqui no Brasil se perdeu muita gente, porque veio pelo navio, né? Veio de navio. A transmissão foi por navio. Então, a gente foi logo depois da guerra. E nós já vivenciamos uma pandemia, nós estamos ainda, né? Na pandemia. De uma que nem teve guerra. Não estava na guerra, mas não tinha uma guerra física. Mas a vibração, né? Deve ter plasmado isso aí de alguma forma, como ele diz aqui, né? Essas tormentas magnéticas que são invisíveis ao olhar humano. Não disseminem vibrações mortíferas se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Quer dizer, se eles não estivessem ajudando, seria muito pior. Então, a gente vê que essas doenças que são criadas, que surgem assim, que tomam o planeta, tem muito a ver com a nossa condição mental. Eu sempre fico imaginando como, se a gente pudesse ver como é a nossa psicosfera, acho que nós teríamos um susto. Você vê que eles nem vão deixar a André e o Vicente passarem no meio dessa perturbação que já estão previndo que virá, como se fosse uma tempestade, porque eles não suportariam, não teriam condições de não se comprometer assim, de entrar na mesma vibração. Então, a gente precisa orar e orar muito, né? Se como ele diz aqui, os cooperadores feriram o coração angélico dos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo, imagine agora, que é muito mais mortal o que nós estamos vendo aí. Sobre risco até de uma guerra atômica, que a gente está sobre risco. Então, nós temos que fortalecer a oração, pedindo pelos governantes que eles tenham juízo, que não sejam, como ele diz aqui, crianças birrentas, que a gente já está numa fase que já não era mais para ter isso, né? Bom, vamos nos fortalecendo. Alguém mais quer falar, gente? Me parem, porque eu falo demais. Não? Então vamos continuar. Então, vamos lá. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. É a questão da linguagem. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nós possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Eu achei interessante essa fala, né? Porque é gente de vários países, né? Mas aí eles pegaram os instrutores enfermeiros que falam a linguagem para poder traduzir, né? Imagine o desespero da pessoa nervosa, que não sabe o que está acontecendo, começar a falar e ninguém entender nada. Porque estranho, a barreira da língua é uma barreira aqui e lá. Porque quando a gente desencarna, a gente não fala a linguagem do pensamento. Quer dizer, e eles também aqui vão entrar mais como enfermeiros mesmo, no CTI, que você não fala tanto, né? Porque a condição de desencarne desses irmãos, quando é com morte violenta, a perturbação deles é muito grande, né? A maioria fica adormecido para poder receber o socorro, ou fica perturbado ainda naquelas zonas de guerra. A gente tem pouca literatura, sabia? Pensando bem nisso, eu pelo menos, do meu conhecimento, se alguém souber, por favor, se manifeste.
Eu acho que nós temos pouca literatura espírita falando da guerra, dos bastidores da guerra. É. Não me lembro de nenhum livro assim de forma mais profunda. É sempre um pouco superficial. A gente não sabe muito dos bastidores. Não sei se não tem também, porque ainda não é o momento, que poderia causar na nossa mente, quando a gente lê alguma coisa, a gente lança uma tela mental. Não sei se isso traria prejuízo para nós, como espíritos encarnados, e para os desencarnados que nos acompanham, mas a gente quase não tem literatura falando sobre os bastidores da guerra. Da guerra, verdade. Não é? Nosso lar fala muito pouco, Mensageiro vai falar também muito pouco, fala sempre de forma superficial. Também acho que não li, não, acho que só esses dois mesmo. Eu só lembro desses dois falando. E mesmo assim, né? Muito por cima. Falando não da guerra em si, mas da guerra em si também poderia falar da influência desses espíritos que são espíritos guerreiros, né? De espíritos que querem o atraso da humanidade. Poderia falar como é o socorro. Bom, não sei, né? Quem sabe, vamos continuar, né? então. Então tá. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados não são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos, pestilências de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas, quando ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse íntere, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde, voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o isolamento, uma ficção de orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrima. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor. No campo da palavra ou da ideia, mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo.
Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismael, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase e simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Cesares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anases e Caifases. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Verdade, né? Meu Deus do céu. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imagine que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacavam-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se no céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos
em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo, em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Nossa Senhora, emocionante esse pedaço. Esse capítulo veio bem a calhar, né? É verdade. Infelizmente, ainda está muito atual. Que nós estamos passando. Nós, né? Porque ele não separa. Ele diz é a coletividade inteira. Somos todos responsáveis. Não há neutralidade. Quando eu digo, eu sou neutro, eu já me posicionei. Nós já nos posicionamos. Quando a gente cruza o braço também e assiste de longe, a gente sabe, não vou entrar nesse mérito de que tinha que intervir ou não, mas a gente sabe que a humanidade está olhando e nós olhamos para várias e várias guerras, porque sempre houve guerra no mundo. Nós não tivemos um dia que não houvesse guerra no planeta Terra. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Enquanto não aprendermos a nos amarmos, nós não vamos sair da situação que nós estamos. E a Ismália, ela é muito clara, né? Nós estamos sempre revivendo a mesma situação. Você vê que a gente não sai do lugar. Nós não saímos do lugar. O tempo está passando e nós estamos. E quando acontecem essas grandes calamidades, nós vamos acumulando débitos, porque a humanidade vai acumulando débitos. Nós estamos todos no mesmo barco, uns mais responsáveis, outros menos. E como nós estamos numa fase de desencarne em massa, né, a gente está vendo que isso está num crescente por doenças, por tragédias geográficas, climáticas, agora a guerra, vem num crescente. E as doenças virão também. Então, como ela disse aqui, no final, gostei muito do que o Aniceto disse, que os políticos construíram, né, os abrigos antiaéreos, mas nós, cristãos, precisamos edificar esses abrigos antitrevosos, que são as orações. Aí eu volto a lembrar a questão da vibração que eu falei, que é um trabalho que aqui no Rio nós não temos o hábito de fazer, desses grupos de orações que se reúnem para vibrar em favor. É uma época agora que nós deveríamos estar fazendo esse trabalho, mesmo que não fosse de forma em grupo, pelo menos individual. Parar uma hora do dia e elevar nosso pensamento a Deus e colaborar com a espiritualidade. Você viu que essa igreja em ruína, ele diz até que seria uma coisa sombria. Imagina você no meio dos escombros, no meio das bombas, você se reunir numa igreja em ruínas para orar, para louvar a Deus e cantar hinos. Foi tão forte que ergueu um facho de luz, um ponto de referência. Então, nós precisamos, já que a gente não pode colaborar de uma forma mais material mesmo, né? Que a gente possa colaborar, pelo menos espiritualmente. Eu tenho pensado muito nessa questão, assistindo o jornal e vendo como está a situação. Tem me comovido muito. Ver que em pleno século XXI nós ainda estamos nessa barbárie de querer as coisas. Se eu não consigo pela diplomacia, eu consigo na força. Isso é coisa muito primitiva nossa ainda. Isso é uma barbárie. Assim, mostra que nós evoluímos muito pouco, evoluímos muito materialmente. Agora tem bomba que cai. Eles dizem que efeitos colaterais, porque elas caem quase que cirurgicamente, mas
pode se desviar e cair numa maternidade, cair no hospital, cair no orfanato. Então, a gente precisa se fortalecer na oração. A gente já está chegando ao final. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quero colocar aí que vai aumentar mais a enfermidade da parte psicológica, da parte de psicologia das pessoas, que já estão emocionalmente, já estão tudo abalado por causa da pandemia, né, que afetou todo o país. Agora chega essa guerra. Então, as pessoas estão ficando mais ainda vulneráveis, né? Então, porque a pessoa fica temerosa, né? Porque como tem a questão dos armamentos nucleares, e a gente já viu esse filme em Hiroshima e Nagasaki, a gente sabe das consequências. Nós já passamos por guerras terríveis, a primeira, a segunda, a questão do Holocausto, também nós já vimos esses filmes. A gente sabe que a guerra não traz nada de positivo. Aí aumenta, se gasta, né? Daria para alimentar quantos milhares de pessoas a parte com medicamento. Mas a gente sabe que Jesus está no leme, que a gente não deve temer nada e colaborar com os ministros, né? Como disse Ismalha, que ficaram com o coração dilacerados. Imagina, né? Mas eles não sofrem, eles sofrem, não é pela guerra em si, é pela nossa ignorância. É o que machuca esses espíritos, é a nossa ignorância. De ver que nós ainda somos crianças birrentas. Então é isso, meninos. Mais alguém quer falar? somos espíritos rebeldes ainda. Como ele diz aqui no final, aqui, ó, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. E às vezes é preciso perder também para valorizar o que se tem, o que se tinha. A gente vai aprender. Devagar a gente chega lá. Vamos fazer a nossa oração? Quem gostaria de fazer oração? Tem alguém aí, gente? Um voluntário. Posso fazer, Rita. Então, por favor, Márcia. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, né, coordenador do planeta Terra. Pedir, né, por todos nós, pelos irmãos que estão passando por sofrimentos, que não experimentamos, pelo menos nessa existência, mas que sabemos que a dor deles é nossa também. Não podemos nos excluir, né? Vivemos num mundo e numa coletividade criada para sermos do bem, né? E buscamos isso, né? Nós aqui estamos numa sexta-feira buscando esses conhecimentos, esses entendimentos para que possamos nos melhorar. E Jesus sabe, né, das nossas intenções, então que possamos vibrar para o bem, desejar o bem, orar, né, fazermos as nossas preces sem esquecermos, né, daqueles que sofrem, talvez nesse momento, muito mais do que nós outros, né? Independente das dores que trazemos e carregamos, né, conosco. Então, só temos a agradecer a oportunidade do estudo, que possamos, né, compreender através dessas psicografias tão primorosas, tão ricas de detalhes, desse esforço que precisamos fazer para não cairmos, né, novamente. Não por acaso estamos aqui, né, encarnados, mas temos certeza que mesmo que seja um tantinho, um pouquinho só, mas a gente vai levar conosco esses entendimentos, essas informações, e elas vão ficar registradas conosco, para que possamos errar menos e um dia, né, estarmos em condições melhores. Então, agradecemos pelo estudo desta noite
por todos, né, que participaram, em especial a Ana Lúcia, ela já saiu do grupo, mas ela faz aniversário hoje, né, por essa existência dela, e por todos nós, tá? Agradeço a Jesus por essa oportunidade. Muito obrigada. Então, gente, boa noite, obrigada.